Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos começar esse vídeo ressaltando pontos super importantes do vídeo anterior, para assim darmos continuidade à segunda parte do resumo da Revolução Francesa. Se você ainda não assistiu a parte 1, é só clicar no card que vai aparecer agora na tela, porque lá tem informações de extrema importância que vão te ajudar a entender o que foi esse movimento tão marcante para a história. Então vamos começar. Vimos no vídeo passado que a França estava vivendo um cenário de grande insatisfação por parte do terceiro estado, que não tinha privilégios nem direitos políticos. Além disso, seus pertencentes eram obrigados a pagar impostos altos e em grande quantidade, ou seja, além de terem muitos impostos para pagar, eles ainda eram caros. E para completar a situação, muitos do terceiro estado estavam numa condição tão enorme de pobreza que chegavam até a passar fome. E em contraste, tinha o primeiro e o segundo estados, respectivamente o clero e a nobreza, que, do contrário do terceiro, tinham privilégios, tinham direitos políticos, não pagavam impostos e, apesar de serem minoria, nós vimos no vídeo anterior que eles eram aproximadamente 2% da população, eles detinham a maior parte das riquezas, enquanto 98% da população era, em sua maioria, pobre. Assim, é nítido que havia uma insatisfação por conta da desigualdade existente na França. Terminamos o vídeo falando de uma crise financeira e econômica, e vimos que uma das razões dela foi que a monarquia sustentava hábitos luxuosos que contribuíram para a sobrecarga dos cofres franceses. E uma coisa que não foi dita no vídeo anterior foi que o motivo da nobreza gastar demais não era por falta de arrecadação de impostos. Como vimos, os impostos eram muitos e ainda eram altos, mas os gastos da nobreza eram maiores ainda. Os outros motivos da crise foram o envolvimento da França em guerras e duas grandes secas que geraram fome, crise de abastecimento e alta no preço dos alimentos. Agora, vamos dar início à parte 2 do nosso resumo, vendo o que aconteceu depois. Para contornar essa crise financeira e econômica gigantesca, o ministro das Finanças, o prestigiado banqueiro Jacques Necker, convence o rei da época, o rei Luís XVI, que era necessário aumentar a arrecadação de impostos. Mas os dois sabiam que era perigoso e imprudente aumentar os impostos do terceiro estado, pois eles já eram altíssimos. E o terceiro estado não estava dando conta nem de arcar com os impostos que já existiam. Além disso, isso poderia gerar uma insatisfação tão grande que poderia culminar em uma revolta popular. Então, o ministro e o rei têm a seguinte ideia: estender os impostos para proprietários de terra com título, ou seja, aristocracia, para o clero e para a nobreza, mas principalmente para a nobreza. Assim, em 1787, o rei convoca uma assembleia chamada Assembleia dos Notáveis, que, como já dá para inferir pelo nome, era somente com os membros notáveis da sociedade, o clero e a nobreza. O objetivo da convocação dessa assembleia era expor a situação de dívida que a França estava vivendo para o primeiro e o segundo estados, e assim tentar solucionar o problema da crise econômica e financeira. Mas como? Por meio da proposta de iniciar a cobrança de impostos para proprietários de terra com títulos. Ou seja, a proposta da Assembleia dos Notáveis implicava diretamente na perda do principal privilégio da nobreza, que era não pagar impostos sobre a sua propriedade. Como já era de se esperar,
Não houve consenso na Assembleia. Quando a Assembleia é convocada, automaticamente a nobreza se recusa a abrir mão dos seus privilégios tradicionais e seculares, que era por ela mesma considerada princípio básico da França e um direito. Então, qual foi a reação aristocrática diante dessa proposta? A nobreza, primeiramente, fica muito insatisfeita com o monarca por achar que o próprio rei queria romper esse direito tradicional e secular. E ela também começa a questionar o monarca, pensando que ele estava querendo tomar atitudes maiores das que cabiam a ele. Assim, a reação aristocrática foi a nobreza traçar uma estratégia, que seria pressionar o rei para a convocação de uma nova assembleia. Mas por que a nobreza faria isso? Pois na França existiam duas assembleias que podiam ser convocadas pelo rei para decidir algo. A primeira já foi convocada, a Assembleia dos Notáveis. Ela funcionava como uma forma de consulta, sem poder de decisão final. E existia outra assembleia, a Assembleia dos Estados Gerais. Como o nome diz, ela reunia representantes dos 3 estados e ela sim tinha poder de decisão final, quer o rei gostasse ou não daquela decisão. É importante prestar atenção nesse detalhe. Não eram os 3 estados, eram representantes. Então, o outro motivo da nobreza pressionar o rei para a convocação de uma nova assembleia é pelo poder de decisão final que ela tinha. Assim, essa assembleia seria uma tentativa de controlar a ação do monarca. Como assim? Bom, a nobreza tinha uma carta na manga. O voto da assembleia era por estado e não por pessoa, indivíduo. Então, o fato do terceiro estado ser a maioria da população não influenciaria em nada na Assembleia. Pelo contrário, a nobreza esperava que ela votasse para não pagar impostos e o clero também. Assim, o terceiro estado seria minoria e ela venceria, mantendo seus privilégios. Mas, enquanto para o clero e para a nobreza, a Assembleia dos Estados Gerais era vista como uma tentativa de controlar o poder do monarca, para o terceiro estado, a Assembleia significava a possibilidade de conquistar direitos. Então, do contrário do que a nobreza queria e esperava, os deputados do terceiro estado foram para a Assembleia com esperança e expectativa de transformação, vendo a Assembleia como uma chance, uma oportunidade de reverter a situação que eles se encontram. Então foi isso, gente. Para esse vídeo não ficar muito longo, vamos parar por aqui. Mas se você gostou do vídeo, por favor, não se esqueça de dar o joinha no canal e se inscrever e ativar o sininho para a gente fazer o canal crescer cada vez mais. Escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam e já já eu trago a terceira parte. Um beijo!